Olá, boa noite, sejam bem-vindos uma vez mais aos estúdios da Rádio Inquieta. Hoje abrimos as portas novamente às malhas do futebol distrital, o futebol que é das comunidades, que é das pessoas, que é das populações. E hoje recebemos um dos emblemas mais distintos e mais emblemáticos do futebol distrital e do futebol do Concelho de Guimarães. É o Clube Operário de Campelos, fundado a 1 de março de 1953 pelos operários da fábrica Companhia de Fiação e Tecidos de Guimarães. Estamos na altura do aniversário, estamos nas comemorações do 79º aniversário e esta é uma das coletividades mais antigas do Concelho e com uma história muito rica, hoje ainda mantém a bola a rolar. É assim há mais ou menos 69 anos e para falar destas décadas de história, mas também do futuro, do presente, do que se pretende para este histórico, recebemos Flávio Pinto, eleito presidente do clube no último verão, em 2021. Olá, boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Desde já, eu é que agradeço o vosso convite e é com muito gosto que cá estou a representar o clube. E antes de falarmos aqui da história, do futebol, do atletismo também e do futuro, como é que estão a correr estas comemorações? Estamos em época de aniversário, os meus parabéns e os parabéns em nome da Rádio Inquieta. Muito obrigado. Como é que estão a correr estas comemorações? Muito bem, felizmente tivemos no passado sábado um dia dedicado em absoluto ao aniversário. O Campelos, como disse muito bem, fez anos no dia 1, na terça-feira. Mas nós alocámos todas as atividades no dia 5, no sábado passado. Começámos com o hastear da bandeira às 11 horas, depois tivemos um jogo de velhas guardas que foi um momento muito, muito bonito, porque conseguimos reunir várias gerações no mesmo campo, partilhar histórias diferentes e foi realmente um momento muito bonito. E depois culminou com um jantar que conseguimos reunir 250 pessoas. Um clube que, sem formação, no momento que ainda se fala ainda se fala na pandemia, foi realmente um marco muito, muito especial. E depois foi o Campelos a ser Campelos, foi o bairrismo muito presente naquele momento e, portanto, foi um dia a Campelos, como eu gosto de dizer. E a data que sobressai é o 1953, está ali também na camisola, não sei se conseguem ver, mas está aqui na camisola, 1953 da data da fundação. É uma história típica do futebol de antigamente, que começa com uma agremiação de amigos, de colegas de trabalho, de uma fábrica, que se juntavam no fundo para jogar futebol e 69 anos ainda aqui está o clube vivo e com muita vitalidade. Qual é esta história do Campelos? Já fomos aqui descortinando um bocadinho, mas como é que começou? Não é uma história sem interrupções, há uma interrupção e também já lá vamos falar disso, mas como é que começou tudo em Campelos? Começou, como disse bem, começou com um grupo de pessoas que naquela altura sentiu um bichinho de fazer crescer algo na nossa localidade. Tivemos depois aquele pequeno interregno, fruto da conjuntura atual da altura, que aquela zona era muito do têxtil e a crise do têxtil na altura levou a que muitas empresas tivessem que encerrar e depois paulativamente as pessoas tivessem que emigrar. Portanto, foi ali um curto período de 7, 8 anos que o clube esteve parado, mas desde aí e nós revemos-nos muito naquilo que se passou em 53, porque ainda nós hoje em dia temos muito daquilo que aquelas pessoas naquela altura tiveram, que é o sentimento de fazermos algo pela nossa terra. Foi isso que eles fizeram em 53, foi o que se fez em 75 com a reativação do clube, e é o que nós hoje fazemos todos os anos, porque o Campelos, costumo dizer em termos de brincadeira, que todos os anos se rejuvenesce, todos os anos se renova, mas ao mesmo tempo todos os anos se sente em 1953, porque essas pessoas nós não conseguimos apagar do nosso cotidiano, porque foram elas que fizeram com que nós estivéssemos cá hoje a representá-las e, portanto, a história do Campelos está de 53 até aqui. Portanto, nós pensámos, aliás, no jantar, temos pessoas quase da fundação. Portanto, o Campelos já de ser sempre isto e é isto que nos diferencia.
e, como disse, assumiu a presidência recentemente, no verão passado, em 2021. Na altura foi para solucionar, no fundo, um vazio diretivo, depois do Sr. José Pimenta, que muitos anos esteve como à frente do clube, em diversos cargos, e na primeira Assembleia Geral não apareceu nenhuma lista a propor-se, e depois o Flávio assumiu a responsabilidade com uma lista ao seu lado. O que é que o impeliu então a assumir uma responsabilidade tão grande, porque trata-se de um dos emblemas mais antigos do futebol do concelho? Olha, primeiro de tudo dizer que foi um sentimento não do Flávio, mas de 6, 7 pessoas que sentiram que era se calhar o momento de sermos nós também, como em 53, de fazermos algo pelo nosso clube e pela nossa terra. Portanto, foi um bocadinho por aí. Na altura também sentimos que o José Pimenta, que por acaso é meu tio, confidencio-vos isso, também sentia que algum desgaste da parte dele, que é absolutamente normal, também devido à sua idade. E ele ainda hoje faz parte do clube, portanto ainda continua nessa... E o Sr. José Pimenta, que foi um dos fundadores de 1975, refundadores no fundo. E portanto também temos aqui a camisola que trouxeram para termos aqui exposta, que é dessa altura, aliás é uma réplica daquelas camisolas da altura, e portanto tem aqui também os restauradores, que era o grupo que nessa altura deu vida novamente ao Campelo. Exatamente. E portanto é depois uma posição difícil de preencher depois de tantos anos do seu tio, que tem uma história muito pesada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E sinto isso, e fico feliz por ele, porque foi e é uma pessoa muito importante ainda no nosso cotidiano. Mas dizia-lhe que foi por aí, foi a altura de sentirmos que se calhar era a altura também de nós fazermos algo pelo nosso clube, e pronto, hoje estamos aqui na tentativa de não defraudar as expectativas que as pessoas vão tendo, porque nós, no nosso meio pequeno, mas sentimos muito o carinho, e às vezes, quando as coisas não correm tão bem dentro do campo, também aquelas coisas próprias do futebol. Mas tem sido uma experiência bonita, desde já gostava também de publicamente dizer que a minha direção tem sido inexcedível. Então, em muito pouco tempo temos conseguido fazer coisas à nossa dimensão, coisas muito importantes, e sem eles nada disso teria sido conseguido. Portanto, é este o nosso momento. Em junho vamos ver o que é que sucederá, mas para já tem sido uma experiência muito, muito, muito importante. São mandatos curtos, até porque já há eleições já para breve novamente, e é uma direção muito jovem, muito e renovada também. Que objetivos é que têm para o Campelos? Porque são mandatos curtos, é pouco tempo, é pouca coisa, e o futebol acontece sempre a uma velocidade muito rápida, mas o que é que gostavam de deixar e de fazer neste primeiro mandato à frente do Campelos? Olha, posso-lhe dizer que nós em meio ano, se calhar, já fizemos fizemos muita coisa. Temos feito, felizmente, porque mérito absoluto da direção que me acompanha, nós temos conseguido, com muitos esforços, fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nós já renovámos 3 salas da sede do clube, que necessitavam de algumas obras. Nós já conseguimos renovámos a parte da fachada central também da própria sede. Fizemos algumas melhorias já também nos balneários. Renovámos o nosso balneário completamente, remodelámos a rouparia. Pronto, já fizemos algumas alterações em muito pouco tempo, que nos têm saído do corpo, mas tem sido bom, tem sido fantástico sentirmos que temos conseguido em tão pouco tempo mexer em alguns aspectos que o clube precisava de se renovar, se rejuvenescer. Bebendo sempre daquilo que nos foi passado, esta mística, mas ao mesmo tempo aproximamos-nos também, porque é importante aproximarmos também dos outros clubes, digamos assim, a nível das condições de trabalho para quem no nosso clube trabalha, e nós temos conseguido num curto espaço de tempo fazer isso. Agora, claro que temos muito ainda para fazer, temos ainda objetivos para cumprir. Não sei se até junho conseguiremos, mas
mas vamos continuar a lutar por continuarmos a fazer mais e melhor pelo nosso clube. E o Flávio sempre foi ligado ao desporto, já foi treinador de futsal, já passou por outras equipas no futsal aqui também da cidade e do concelho. O Campelos era inevitável, também por história de família, era inevitável que se cruzassem em algum momento no caminho do Flávio? Era, e vou-lhe partilhar não há um segredo, é um sonho, digamos assim. Eu ontem, quando estava na mesa da presidência, pela primeira vez, enquanto presidente de Campelos, revivi momentos passados que eu estava enquanto um associado normal, que passou-me em algumas vezes eu ver-me naquele papel. E, portanto, posso lhe dizer que foi quase a cadeira de sonho, como se chegou a falar em algumas vezes do André Vilas-Boas no Porto, na altura. Talvez fosse seja a minha cadeira de sonho. Embora goste sempre de dizer que não é a minha, é da minha equipa. Mas tem sido, se calhar, o sonho do Flávio a nível desportivo, e já passei por muitos clubes até representativos, não só cá em Guimarães, mas ser presidente de Campelos, se calhar, é o culminar da minha carreira, digamos assim. E quando chegou a essa cadeira de sonho, como lhe chamou, disse, e cito agora: os jovens bebem dessa cultura há muitos anos, estão imbuídos do espírito do clube, o Campelos é um clube diferente. Qual é esta cultura do Campelos? Quais são os valores que o Campelos e que constroem esta cultura de um dos clubes mais históricos de Guimarães? A cultura que nós bebemos, eu estou-lhe a fazer muitas inconfidências, mas vou-lhe fazer mais uma, porque ainda hoje isso se passa. Porquê o Campelos na nossa vida? E pegando ainda no José Pimenta, eu ia ver os jogos do Campelos, na carrinha que ele tinha, era ele que levava os equipamentos, e ia eu e um grande amigo meu, que é o Diogo, na carrinha com ele, a ver os equipamentos. E nós íamos ali a cheirar os equipamentos, aquela vivência, e na nossa juventude, ainda tão precoce, faz mexer, não é daquelas coisas que não se explica, só se sente. E hoje ainda vejo jovens fazer isso e imagino aqueles sentimentos que eu tinha na altura. E, portanto, vem daí, esse pensamento na cadeira de sonho vem daí, desde esses tempos que nunca conseguimos desligar do clube, e, portanto, fomos sempre, à medida que fomos crescendo, vivenciá-lo de maneira diferente, pensá-lo também de maneira diferente, mas vem desde aí, e, portanto, eu acredito que muitos Flávios vão estar por aí, porque nós somos um clube que tem pessoas desde os anos da fundação, desde os mais pequeninhos, que ainda hoje vibram muito com o clube, e, portanto, tenho a certeza absoluta que o futuro do Campelos está muito forte, muito vivo nessas crianças que estão a viver por Campelos nesta altura. E o associativismo, sabemos, tem sofrido alguns golpes duros, nomeadamente a pandemia, que tirou as pessoas dos estádios, afastou-as um bocadinho dos clubes, e se calhar para os clubes da Distrital e do futebol popular é ainda mais complicado, porque não há a televisão para os ligar às pessoas, é mais difícil fazer essa ligação. Mas como é que tem sido e como é que tem sido o associativismo do Campelos? Como é que são os adeptos? Como é que continuam a ir ao estádio, querem cada vez mais participar e estar presente nos momentos importantes? Nós até nisso somos diferentes. Por acaso, nós estivemos a fazer há pouco um estudo e nós crescemos cerca de 25% esta época a nível de associados, que é uma coisa fantástica, até porque, enumerou muito bem, estamos a vivenciar uma fase da nossa vida social que se calhar fazia-nos pensar o oposto. Mas não, muita gente se tem juntado ao clube. Nós também temos feito um esforço, porque nós geograficamente estamos muito... Aliás, o nosso campo, como sabe, é em Vila Nova de Sande, e temos feito uma aproximação muito das pessoas de Vila Nova de Sande, e há muita gente em Vila Nova que se tem tornado sócio do Campelos, muita gente que se tem aproximado do clube. Desportivamente, ainda iremos lá falar, se calhar, mas as coisas também não estão mal, mas também se calhar não estão tão bem quanto nós poderíamos imaginar. Mas eu vejo o nosso campo sempre repleto, e isso muitas vezes, nós mesmo em reunião falamos que isso nos dá prazer e nos dá gosto de também potenciar e tentar fazer mais e melhor, porque as pessoas se estão a rever no clube, e, portanto, se estão a rever no clube, é importante que nós também lhe façamos dar mais e melhores condições. Portanto, passará também um bocadinho aí os projetos também
por aí, de darmos mais condições às pessoas que nos visitam, mas a esse nível o Campelos não se pode queixar. Nós estamos muito ativos e em fase de crescimento, mesmo em termos de pandemia, estamos a crescer a nível de associados. Até porque há um capítulo muito bonito na história do Campelos, que é houve uma claque, que era a Onda Negra, de 1999. Eu fiz parte. E, portanto, convido agora a partilhar memórias desses tempos. Como é que era esta claque? Quantas pessoas tinha? Como é que faziam para se organizar? Quais são os momentos mais marcantes dessas alturas? Olha, eu já não me faço ideia como é que nós nos organizávamos, para ser franco, mas fiz parte com muito gosto. E você agora está-me a trazer memórias de criança quase, que me faz até quase emocionar, porque lá está, e éramos muitos, não é? Era muita gente naquela altura, era gente de todas as faixas etárias, que pronto, naquele determinado momento sentimos que seria importante, não fui eu, porque eu ainda era muito pequenito, eu juntava-me lá para o meio, mas alguém sentiu, pronto, que era importante naquela altura formar aquela claque e naquela altura era muito falada a Onda Negra, foi muito falada a nível distrital e foram anos muito bonitos e, portanto, lá está, nós vimos muito daí, vimos sempre da juventude a vivenciar esse tipo de momentos que nos leva a que depois queremos fazer também um bocadinho pelo clube. E ainda hoje, sem o nome, sem a Onda Negra, sem Não, estar a Onda Negra, identificado. desculpa, a Onda Negra ainda existe. Mas não está ativa ou costuma ir aos jogos? Não está tão ativa como esteve nessa altura que referencia, mas ainda está ativa. E o futebol distrital, os clubes do futebol distrital vivem muito daquela malha do que está à volta, não só dos adeptos, mas também das empresas, de quem pode apoiar. Sentem também o apoio local e sentem que é isso que impulsiona o clube. As pessoas têm interesse em apoiar, quando batem às portas elas realmente abrem-se, têm essa boa receptividade em Guimarães? Sim, sem dúvida. E se me permite, até gostava também de publicamente agradecer o esforço, porque é um esforço, cada vez mais é um esforço para as empresas, um esforço para as pessoas numa fase que nós estamos a viver, a apoiar qual seja a causa, porque também cada vez mais temos causas, não é? Sejam através das associações, de outras comunidades, e nós felizmente temos tido muita gente que nos tem conseguido apoiar. Sem eles nós não conseguíamos, são os nossos alicerces. Sem eles nós não conseguimos nos manter ativos e portanto, em meu nome pessoal e em nome da minha direção, agradecer o esforço que tanta gente tem feito para nos apoiar. E sim, temos sentido esse apoio, temos sentido que as pessoas, os empresários ainda hoje continuam a ser sensíveis a estas causas, porque também, vou-lhe ser franco, no dia quando isso não acontecer, muito desta beleza que nós temos, dizia-lhe que eu era jovem e o Campelos permitiu-me momentos de beleza e de crescimento emocional e, portanto, é importante que isso continue a existir, que as instituições consigam sobreviver, porque a juventude precisa disto, precisa das associações e, portanto, as associações só conseguem sobreviver com esses patrocínios e com essas pessoas amigas que no Campelos, felizmente, têm nos ajudado muito. O Campelos é um clube sem escalões de formação, já teve escalões de formação, entretanto, por dificuldades várias, acabou por ter de interromper essas equipas. Isto condiciona, de alguma forma, não só o potencial do clube na região, porque é de pequeninos que geralmente se associam as pessoas aos clubes, mas também acaba por condicionar a política desportiva que têm de adotar. Sim, claro, condiciona sempre, porque não podemos fugir que a nossa política de recrutamento depois, por exemplo, para o início da época, é muito mais difícil do que uma equipa de qualquer instituição que tem formação, porque os miúdos já estão identificados no próprio clube, estão enraizados naquelas associações, que depois é difícil nós conseguirmos competir e recrutar atletas, ainda para mais para nós que não pagamos aos nossos jogadores, portanto, ainda dificulta mais. Mas pronto, se faz. Como é que se contorna? Jogo de cintura. E o nome do Campelos.
O nome do Campelos, não posso esconder que e é um lema que os jogadores têm e faz parte do layout do nosso balneário, porque é aquilo que eles dizem, que é uma vez Campelos, Campelos sempre. É quase, permita-me a expressão, é quase comer a Fátima, não se explica, sente-se, e só quem passa pelo nosso clube é que pode, realmente são experiências diferentes que eles vivenciam, e portanto o nome do Campelos ainda hoje, felizmente, consegue vender, digamos assim, para conseguirmos recrutar, porque ainda para mais agora com o aparecimento das equipas B. Nem vou entrar agora em discussão, porque também não é disso que trata, porque na minha opinião não faz muito sentido a nível distrital existir equipas B, mas isso são outros parâmetros. Vem dificultar-nos a nós e a nós, a outras instituições, o recrutamento dos jogadores, porque pronto, lá está havendo mais um escalão de formação, porque as equipas B quase é um complemento da formação. Vem-nos tirar, claro, campo de recrutamento, mas vamos conseguindo tornear essas dificuldades. E falando do desporto distrital e do futebol em particular, distrital, mais em especificamente, é cada vez mais um patamar competitivo de qualidade, cada vez mais difícil também para as equipas, por causa destas contingências todas, por causa das equipas B, como já falou. É um plano em que estar e ter um clube e querer ser competitivo nesses escalões distritais é cada vez mais difícil e mais complicado, porque as equipas querem subir de número. Há equipas que têm mais possibilidades, que têm mais posse, isso é comum em tudo, Claro. Mas é um patamar competitivo difícil neste momento. E para nós que porque não temos condições, quem conhece o nosso campo sabe que nós não temos infraestruturas que nos permitam crescer ou reativar. Disse bem que nós já conseguimos ter formação. Mas hoje em dia aquilo que eu me apercebo e que sinto é quase permita-me a expressão, uma luta desenfreada entre as associações de disputa de miúdos. Acho que coisas que às vezes até acabam por não fazer sentido. Às vezes um treinador leva uma equipa e desmonta às vezes um trabalho que está a ser feito naquela associação e portanto é difícil, claro que para nós é muito difícil não tendo essa formação e hoje em dia quando o desporto já não é tão desporto, já é mais competição, já é mais visto sob esse ponto de vista. Nós a esse nível ficamos um bocadinho para trás, mas o Campelos é um clube diferente. O nosso amor não tem divisão. Portanto, a nossa maior alegria é o Campelos existir. Agora, claro que queremos fazer sempre mais e melhor, estamos cá para isso, estamos cá para tentar fazer sempre melhor, mas o lema é mesmo esse, o nosso amor não tem divisão. Nós não queremos entrar nessas guerras e nessas lutas, nós pensamos noutras coisas. E falou das infraestruturas e eu aproveito que o Flávio também lançou o tema para o aprofundar um bocadinho mais. E há 2 anos, no 77º aniversário, foram inauguradas obras de requalificação, na altura novos balneários, salas de reuniões, casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida e também cobertura para a bancada. Na altura também houve a inauguração de um novo sintético. Isto tudo contribuiu para melhorar o Campelos, para aproximar as pessoas, para melhorar a qualidade da própria equipa sénior e do próprio desempenho. Que melhorias é que notaram, isto tudo com o apoio da autarquia, que melhorias é que notaram e porque é que estes melhoramentos foram essenciais para o futuro? Sem dúvida, o início, a Câmara Municipal de Guimarães está de parabéns, porque sem eles isto não era possível e a nível de infraestruturas os clubes cresceram muito e dão hoje muitas melhores condições de que se dava há uns anos atrás às pessoas que representavam os clubes. Portanto, falando de nós, a colocação do relvado sintético veio porque fomos dos últimos a tê-lo, veio-nos ajudar nessa política de recrutamento que falávamos há pouco, porque hoje em dia, claro que um atleta procura as melhores condições possíveis e entre jogar num pelado e jogar num sintético, não é? O peso também pesa na decisão. Claro, sem dúvida, e portanto nós com o apoio da autarquia e da Junta de Freguesia temos conseguido também nos aproximar nas infraestruturas, porque sem elas não conseguiríamos, obviamente, e portanto foram apoios importantes. Remodelou completamente o nosso parque desportivo, essa é uma realidade.
Temos agora uma outra ideia para fazermos um trabalho diferenciado, aliás está apoiado também. Pronto, mas o caminho é este. Hoje, quem viu o nosso parque de jogos há 5, 6 anos atrás e vê hoje, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que é que ainda falta fazer neste capítulo das infraestruturas? Naturalmente, são sempre trabalhos que demoram anos, que demoram de tempo a ser aprovados e depois a ser postos em prática. O que é que o Flávio, como adepto que já foi, agora como presidente, o que é que gostava de ver de diferente nas infraestruturas do clube? O que é que faz falta? Melhorá-las, potenciando-las, tornando vamos fazer um mini ginásio, vamos fazer uma mini sala de scouting, vamos fazer aproximar pequenas coisas que ainda nos fazem falta e é preciso, portanto, potenciar o espaço físico que temos, dando ferramentas que os atletas possam também eles conseguir evoluir e potenciar a sua performance. Há planos para uma vila desportiva na zona em que está sediado o Campelos. Isto pode ser um passo importante para depois voltar a reativar e a refundar, no fundo, a formação e ter estes escalões que tanta falta fazem para a política desportiva e para a própria presença do clube no concelho. Sem dúvida, na minha opinião, é vital. O aparecimento da vila desportiva para um clube como o Campelos é subir 10 graus. É subir 10 graus, porque vai-nos permitir dar essa avalanche competitiva que não conseguimos ter, porque as condições que temos são aquelas. E acredito muito que a Vila Desportiva vai ser uma realidade em Guimarães, vai potenciar não só o Campelos como os clubes que depois deverão ser também alocados ao projeto. E portanto será mais uma obra da autarquia que me parece fazer todo o sentido, que vem nos acrescentar mais e melhores condições, que é isso que as coletividades no fundo precisam. Ainda no tópico da formação, na altura da comemoração dos 67 anos, quando houve a inauguração das infraestruturas, das melhorias, aliás, das infraestruturas, o presidente na altura, José Pimenta, o senhor José Pimenta, disse que, e cito, estamos a pensar nas camadas jovens, mas não dizemos os miúdos, porque será um pouco difícil. Talvez começar com miúdas dos 8, 9, 10 anos e começar a fomentar o futebol feminino. É um plano para o futuro ter também o Campelos disponível para as atletas, para as meninas, especialmente porque é sempre da formação que querem começar e para fomentar o desporto feminino no concelho de Guimarães? Eu vou lhe dizer, eu adorava, até porque eu, num dos percursos que enumerou ao bocado do meu percurso desportivo, numa pequena fase, também cheguei a treinar o feminino. Sem dúvida que eu adorava ter o futebol feminino no Campelos, por exemplo, e acho que faz todo o sentido. Aliás, a Federação tem feito um trabalho fantástico a esse nível. O futebol feminino deu um boom muito grande nos últimos anos, graças à Federação Portuguesa de Futebol e aos apoios que tem dado aos clubes. E eu adorava ter o futebol feminino no Campelos. Agora, há uma coisa que eu e a minha direção temos como premissa: nós, para termos as coisas, temos que ter condições para as ter e darmos condições às pessoas, porque se não for nessa base, eu acho que as coisas não fazem muito sentido. E portanto, dar um passo de cada vez, primeiro pensar se é execuível, e se for execuível, claro que sim, partiremos para o futebol feminino e para as escalões de formação que necessitamos. O Campelos já partilhou as suas infraestruturas, já partilhou com o futebol feminino do Vitória, nomeadamente, também com os escalões de formação do Pavidem. Esta partilha e estas boas relações entre clubes do futebol distrital é importante também para o crescimento de todos, ou seja, é na união que está a força, como se diz geralmente. Sem dúvida, eu acho que só faz sentido estarmos no desporto se for com nessa linha de pensamento, embora às vezes entronque um bocadinho naquela parte competitiva que enumerava há bocado, mas aí somos nós dirigentes que temos que combater isso, temos que perceber que estamos num futebol distrital e a camaradagem que tem que existir é precisamente esta, é de partilha e de hoje sou eu que preciso, amanhã pode ser aquela que precisa, e portanto tem que ser dentro desta partilha, e o Campelos tem felizmente relações boas com praticamente todos os clubes, e eu acho que só assim faz sentido nós estarmos no desporto.
E agora sim, falamos da equipa sénior, da equipa sénior que está a competir neste momento, e diz o hino do Campelos que lá no campo batem forte os corações e têm batido muito forte os corações esta época, porque o Campelos está no 10º lugar da Série C, da divisão de honra da AF Braga, ainda tem possibilidade de se manter no escalão, embora neste momento esteja numa fase, numa parte da tabela que não é tão simpática quanto isso. Que objetivos é que têm ainda guardados para esta temporada? É fugir mesmo desses lugares. É fugir desses lugares. Nós sabemos o potencial que temos no nosso plantel. Também sabíamos de antemão que esta seria uma época difícil, porque temos um grupo de trabalho que já se conhece há bastantes anos, e isso às vezes tem coisas boas, tem coisas menos boas. E sabíamos que era uma época que seria uma época muito exigente. Por isso, e por aquilo que foi alcançado no último ano, até porque foi quase meia época, mas nós acabámos por fazer uma excelente meia época, quase que se falava em subir divisão e tudo mais, e portanto, quando as expectativas se colocam lá muito altas, às vezes podemos correr estas dificuldades, e nós sabíamos que os próprios adversários iriam olhar para nós este ano com outros olhos, e pronto, portanto, mas pode ser franco, estamos a fazer uma época dentro daquilo que nós expectávamos. Agora, claro que queríamos estar melhor, claro que queríamos, imaginaríamos estar melhor, mas tenho a certeza absoluta que vamos caminhar para ficar melhor e que no fim da época vamos conseguir os nossos objetivos, que são precisamente esse, a manutenção. E qual é o espírito do grupo de trabalho nesta altura do campeonato? Já não faltam assim tantas jornadas quanto isso. A diferença de pontos é pequenina. Ainda há também algumas jornadas para colocar em hora, em dia, porque estão atrasadas. A questão da pandemia, já vamos falar dessas dificuldades. Qual é o espírito que se vive no balneário do Campelos? Precisamente estamos unidos para sairmos desta situação. Aliás, eu acredito muito que nas próximas jornadas nós vamos, até porque a diferença, como enumerou, é muito curta, está ali muita gente na luta. Nós estamos numa fase ascendente, porque nós até meados de dezembro, janeiro, tivemos muita dificuldade com a pandemia, porque tivemos sempre vários jogadores em isolamento e principalmente com lesões graves e de muito tempo. Tivemos sempre o plantel muito limitado, e só agora, a partir do final de janeiro, é que começamos a ter mais opções, e portanto o caminho, fizemos agora uma mini pré-época e estamos agora numa fase ascendente, e portanto dá-me ainda mais força e mais segurança, e ao grupo de trabalho, sinto isso no dia-a-dia, para conseguirmos os nossos objetivos até ao final da época. A pandemia veio condicionar muito a vida dos clubes do futebol distrital. Em que é que sentiram mais as dificuldades quando a pandemia começou a agraçar em Portugal e em Guimarães também, não foi exceção? Quais foram as maiores dificuldades? Nós sentimos como todos os outros sentiram, portanto não vamos agora vitimizar-nos, dizemos que fomos mais vítimas que os outros, porque passámos todos pelo mesmo. O que eu acho que pode não ter funcionado aqui tão bem, quer dizer, houve aqui equipas com de cerca de 3 ou 4 jogos a menos do que outras, e portanto, não sei se isto foi muito bem gerido da parte também, principalmente de quem gera, neste caso a Associação de Futebol de Braga, essa situação, porque eu, na minha opinião, faria sentido naquela altura, ali em meados de novembro, dezembro, quando houve um índice maior de casos, se calhar temos feito ali uma pausa, e depois recomeçarmos, porque não faz sentido ainda hoje haver equipas com 2, 3 jogos a menos, porque acho que acaba por condicionar um bocadinho a verdade esportiva. Agora, vivemos todos o mesmo dilema. Nós fomos a jogo com 13 jogadores num jogo. Posso dizer que fomos a jogo com 13 jogadores, mas nós tivemos sempre esse espírito de termos jogadores suficientes para jogar, vamos jogar. E se calhar hoje posso lhe dizer que pagámos um bocadinho a fatura, porque se calhar nem toda a gente pensou da mesma forma, mas pronto, foi uma fase da nossa vida, pior que o desporto foi a nossa vida social, e é isso que nós temos que nos agarrar, desprendermos agora um bocadinho disto, pensar um bocadinho para a frente
deixarmos o Covid de lado. E já falámos dos objetivos a curto prazo, o objetivo de se manterem na mesma divisão, de fugirem destes lugares que são um pouco simpáticos, mas até onde é que pode o Campelo chegar no futebol distrital, no futebol da Associação de Futebol de Braga? Qual é o potencial do Campelo? Onde é que gostava o Flávio, bem em particular, de ver o Campelo chegar e de subir nestes escalões do futebol distrital? Com o crescimento da Vila Desportiva, o Campelos pode ser provavelmente as equipas que mais vai crescer nos próximos anos. Se a Vila Desportiva for, como eu acredito que vai ser uma realidade, eu acho que nós vamos dar muitos passos em frente, porque a parte da formação vai-nos dar um know-how diferente, vai-nos permitir termos recursos humanos já dentro de casa, que não conseguimos ter. E depois vai-nos permitir, nós podemos sonhar, porque nós neste momento, vou-lhe ser franco, nós podemos subir de divisão, mas não podemos jogar no nosso campo de jogos se subirmos de divisão. E vocês dizem assim, Flávio, tu queres subir de divisão? Hipoteticamente, se isso fosse possível, desportivamente, se isso nós estivéssemos a conseguir. Claro, queria. Mas ver o Campelo jogar noutro campo é uma ideia que não me simpatiza e que não a visualizo sequer. Portanto, nós precisamos mesmo de algo como a Vila Desportiva e, portanto, para mim, vai ser um sonho o Campelos poder vivenciá-lo, porque acho que vai dar este boom que o Campelos necessita. Sem ele, nós estamos um bocadinho amarrados às infraestruturas que temos desde a nossa existência. Outra particularidade da história do Campelos é ter sido talvez a primeira, aliás, filial do Vitória, um dos emblemas maiores do futebol nacional. Qual é o papel de clubes como o Vitória e como o Moreirense, os dois na primeira divisão, no escalão máximo, no futebol distrital? O que é que podem agregar e o que é que o Campelos gostava que agregasse, não só ao Campelos, mas ao futebol distrital no geral? Olha, desde já é de salutar Guimarães ter duas equipas na primeira divisão e, portanto, só daí é o nosso regozijo. Há quase um campeonato do Minho e desta zona aqui. Exatamente. Mas nós temos de defender mais um bocadinho o que é nosso e, portanto, temos de ficar felizes por termos duas equipas do nosso concelho. Falou aí num ponto que realmente faz todo o sentido, que é que nós somos a filial número 1 do Vitória de Guimarães. Em Campelos somos todos pelo Vitória. E gostava que os vitorianos também fossem um bocadinho pelo Campelos. Acho que havia de haver aqui uma ligação maior e penso que isso poderá ser conseguido por termos precisamente a filial número 1. Acho que é uma ligação diferenciada das demais, não é? Mas acredito que o caminho possa também ser esse. Também é algo que eu idealizo, uma aproximação maior também se calhar ao Vitória e o Vitória connosco também. Esperemos que isso possa acontecer muito rapidamente. Ainda no capítulo do futebol, o Flávio recentemente, depois da jornada, julgo que foi a 18ª jornada, falou do capítulo das arbitragens, disse até que ficava sempre do lado das arbitragens, mas que estava descontente pelas prestações ou pela prestação daquele jogo. Faz falta melhorar o nível dos árbitros no geral, o nível das equipas de arbitragem, para melhorar também o futebol. Olha, eu vejo a arbitragem no distrital com muito apreço, para lhe ser franco, porque vejo muitos jovens com qualidade e, acima de tudo, com esse espírito que sentimos nos jogadores, competitivos, de quererem evoluir, quererem crescer e tem-nos aparecido muitos árbitros jovens e de qualidade e desde já lhe digo que o nosso eventual insucesso ou sucesso nada terá a ver com isso. Naquele momento senti que devia falar porque especificamente naquele jogo sentimos que algo da normal aconteceu. E nós acabamos o jogo com 8 jogadores. Pronto, quando tínhamos um jogo que estava a ser disputado de uma forma natural como todos os outros, numa fase do jogo sentimos que alguma coisa ali não estava bem. Por isso é que eu disse que eu sou um defensor e sou acérrimo das equipas de arbitragem, porque me imagino as dificuldades que eles também têm. E ninguém torce por eles, torcem pelas outras equipas todas. São os únicos que não têm adeptos, são os únicos que nunca têm adeptos.
e têm um papel tão ou mais importante que qualquer um de nós, porque sem eles também não existia qualquer modalidade e precisamos deles, e portanto precisamos e sinto isso, sinto que os jovens hoje em dia querem crescer, querem evoluir e que não erram premeditadamente, sinto isso. Mas pronto, naquele dia acho que foi mesmo um dia menos bom daquela equipa de arbitragem e sentimos prejudicados e tive que defender o nome do clube e dos nossos jogadores, dos nossos atletas. E o futebol, no geral, está a ficar cada vez mais caro, está a ficar cada vez mais inacessível, as estrelas estão cada vez maiores e, portanto, cada vez mais afastadas. Isso contribui também para a aproximação das pessoas aos clubes, às agremiações que são da terra, que são da zona, que são mais pequeninos, mais acessíveis. No fim, às vezes é possível até ficar a falar com os jogadores, com os treinadores, trocar essas ideias. Está a acontecer esse afastamento do futebol dos milhões, dos bolsos sem fundos, dos governos que se usam nos clubes para limpar as suas imagens e portanto, as pessoas aproximam-se do contrário, do oposto, que é um clube como o Campelos. E disse há bocado uma frase que eu gostei muito, que foi: a nossa felicidade é o Campelos existir. E, portanto, está a acontecer essa inversão, essa aproximação diferente. Olha, eu vou ser franco, eu não sinto nada daquilo que você me estava a falar que existe nos outros clubes. Porque eu vou-lhe dizer, nós às vezes é preciso corrê-los para fechar a porta no final dos jogos. Porque depois os jogadores adoram... É assim, nós somos um clube familiar. A realidade é essa. Sim, o que eu estava a dizer era nos clubes grandes, que há um afastamento grande. Sem dúvida. Nós somos um clube familiar onde no final os jogadores misturam-se com os adeptos porque são amigos, porque torcem uns pelos outros. E depois aquilo fica uma brincadeira gira, fica mais gira quando ganhamos. Fica uma coisa engraçada no final, o jogo junta-se ali toda a gente a conversar, a dialogar, às vezes uns a apontar os dedos: opá, não tiveste bem ali, não tiveste bem acolá, mas entretanto a ver uns finos e a comer umas bifanas, que é o tradicional, e acho que é a beleza do futebol amador, é essa. E nós vivenciamos muito isso. Eu às vezes saio do campo quase 2 horas depois do jogo ter terminado, porque entretanto estivemos todos a conversar ali uns com os outros e as pessoas partilham às vezes as alegrias das vitórias e as desilusões das derrotas. Mas é uma situação gira que nós temos, é que às vezes quase que é preciso correr o pessoal de lá para fora para nós conseguirmos ir jantar. E para além do futebol, o Campelos agora tem também atletismo, está aqui também representada, é uma nova modalidade no catálogo do Campelos. Como é que surgiu, de onde surgiu esta vontade de adicionar o atletismo ao Campelos? Sendo que Guimarães é uma cidade tradicionalmente com muitos atletas de grande categoria, o Gêmeos Castro, a Aurora Cunha, são inúmeros os exemplos. De onde surgiu o atletismo? O Campelos já teve atletismo no passado, portanto teve inativo cerca de 35 anos e nós reativamos agora a secção. Parte precisamente do que me diz, de que nós temos uma cidade já tradicionalmente ligada ao atletismo também. E eu pessoalmente também gosto de dar as minhas corridas e tínhamos ali um grupo de pessoas que achava engraçado nós podermos fazer reativarmos novamente esta atividade, e tem sido um projeto realmente que temos gostado muito. Estamos a começar, estamos ainda a lançar as sementes para depois podermos semear, colher, digamos assim, mas já temos um grupo relativamente alargado de atletas que começa agora, também devido à pandemia não tem havido tantas provas quanto isso para poderem começar a correr pelo clube, mas isso vai começar a ser uma realidade no futuro. Já houve participação em alguma prova? Não, neste momento não, precisamente por causa disso, porque, salvo erro, também tem havido uma ou duas a nível nacional, mas a nível distrital ainda não tem havido muitas, e nós ainda não participamos em nenhuma, mas queremos muito começar, e eu acho que este próximo verão vai nos libertar finalmente ainda destas amarras que ainda vamos tendo, e vão começar a aparecer mais competições, e nós queremos começar a participar nelas também. E a adesão tem correspondido àquilo que queriam, a adesão ao atletismo, a procura pela modalidade em si no Campelos? Sim, acho curioso até as pessoas demonstrarem interesse em saber quando é que os atletas costumam treinar, quando não costumam. Já têm aparecido 3 ou 4 pessoas que depois se juntaram ao grupo por se reverem no projeto. Tem sido agradável de ver crescer.
E sem correr demasiado, e aqui fazendo paralelismo com o atletismo, há planos para integrar novas modalidades no futuro, no catálogo do Campelos, ou para já é fazer crescer o futebol, fazer crescer o atletismo e depois logo se vê? Olha, sonhar, nós todos sonhamos, e quando não se pagar para sonhar, este mundo é fantástico. Eu adorava, até porque, por exemplo, eu venho de uma modalidade diferente, participei numa modalidade diferente, temos agora o atletismo também, é uma modalidade diferente. Agora, lá está, é preciso perceber se temos condições para... talvez haja um dia condições para se conseguir lançar essa, mais uma pera, mas é uma ideia, seria uma ideia gira, por exemplo, ter o futsal no Campelos, era engraçado, ter o futebol feminino no Campelos, era engraçado. E se calhar um dia vamos estar aqui a conversar sobre essas modalidades também. Espero que sim, e são 69 anos de história, como já falámos, quase pertinho do número redondo, falta só um ano. Estas memórias de um clube como o Campelos, com tanta história, um dos mais antigos do concelho, com tantas memórias, tantas gerações diferentes que já passaram pelo clube, estas memórias têm um sítio, estão guardadas, há uma espécie de um museu do Campelos, ou há planos para o fazer no futuro? Sim, há planos para isso. Nós começámos, como lhe estava a dizer há pouco, com essas reestruturações na sede, precisamente para lançarmos os alicerces para que isso seja possível. Nós já o tínhamos, se calhar não tão, num layout não tão rejuvenescido, que nos permita cronologicamente perceber a real dimensão. Optámos primeiro por criar condições para agora entrarmos numa ideia dessas que seria criar um mini museu, digamos assim, que elencasse toda a história do nosso clube, com fotografias, com álbuns, com camisolas, com tudo isso. É a nossa próxima ideia, você está-me a roubar as ideias, a nossa próxima ideia é precisamente essa, começar com esse mini museu, digamos assim. E agora que já estamos a entrar na parte final desta conversa e estávamos a falar do museu, de memórias, qual é a memória preferida do Flávio quando se fala do Campelos? Já falou aí dos equipamentos, da carrinha, o que é que lhe sobressai mais e o que é a primeira coisa que lhe vem à mente? Olha, uma conquista que tivemos em 2003, que foi o campeonato da Associação de Futebol de Braga, ainda era eu bem mais jovem do que sou hoje e tenho essa memória muito presente, que foi um dia fantástico, onde eu posso lhe dizer que Campelos saiu toda a rua e veio toda a gente festejar, foi uma memória muito bonita que tenho e que gostava que num futuro próximo poder vivenciá-lo outra vez, nem que não seja eu o presidente, seja quem for, porque eu serei sempre, sou e serei sempre do Campelos, mas era uma memória bonita que eu gostava que a minha filha, por exemplo, pudesse ver brevemente. E aos 69 anos, o Clube Operário de Campelos é um clube em crescimento, é um clube que quer dar mais passos e mais saltos no futebol distrital e no futebol no geral e no atletismo e quem sabe nas outras modalidades. É um clube que está numa tendência de crescimento, numa trajetória ascendente. Sim, claramente, isso sentimos. Temos feito esse rejuvenescimento nas redes sociais, nas condições de trabalho, em todos esses aspectos temos feito esse crescimento. Precisamos precisamente deste boom. E aí, para sermos lançar esse boom, não posso fugir, precisamos da Vila Desportiva rapidamente, urgentemente. Acreditamos muito nas pessoas que estão à frente desse projeto e que vão dar a clubes como o Campelos a vivacidade que necessita para crescer, porque nós, para o dia-a-dia, nós vamos nos manter sempre, porque nós temos pessoas muito bairristas que lá está, que o amor não tem divisão e, portanto, nós seremos sempre Campelos, mesmo que o Campelos seja sempre aquilo que é hoje. Porque sempre foi isto, não é? E, portanto, falar num crescimento é ótimo e claro que nós temos os nossos sonhos e gostávamos de ver o Campelos poder também crescer e evoluir competitivamente, mas se a realidade continuar a ser o nosso José Maria Machado Vaz, vamos ser felizes à mesma, porque nós somos felizes com o Campelos a jogar, seja onde for. Flávio, muito obrigada pela conversa, espero que tenha sido agradável. Muito mais obrigado. Uma vez, parabéns ao Campelos e ao Flávio também pela história tão icónica e tão emblemática da cidade e do desporto vimaranense. Da nossa parte é tudo, ficamos por aqui e voltamos certamente mais para a frente para falar novamente de futebol. Obrigada e boa noite.